Marcelo, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo bem? Bem, os espectadores, obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade. O Marcelo está lançando o livro Duas Fotos, um romance do Brasil da Lava Jato, que é uma obra que combina os personagens fictícios com fatos reais, com o que aconteceu na Lava Jato. Acho que a grande pergunta, Marcelo, é por que um romance, né? Conta pra gente. Verdade, verdade. Eu, durante o tempo da Lava Jato, impeachment, enfim, eu mantive coluna, primeiro no Terra Magazine, com o Bob Fernandes, depois na revista Cult, enfim, escrevendo sobre várias questões dessa intersecção, digamos assim, entre direito e política, né? Eu cheguei a pensar, falar, vou juntar todos esses artigos, escrever e tal, mas os artigos ficam datados e a verdade é que as pessoas não estão muito com vontade de ler um livro ensaístico, etc. e tal. E eu resolvi optar por fazer um romance histórico, assim. Ele pega a Lava Jato, mas na verdade pega os últimos 10 anos da vida brasileira, né? O que veio a Lava Jato, o que a Lava Jato mudou no nosso comportamento, enfim, e coloquei dentro de um romance, porque isso traz bastante atenção, né, a empatia com os personagens, a vontade de acompanhar o thriller, vou escolhendo uns lados, etc. e tal, e para falar um pouco de uma história que, embora seja recente, a verdade é que no Brasil as coisas são muito rápidas, né, então a gente acaba esquecendo de muitos detalhes, muitas coisas. Quando eu fui escrever, lógico, eu vivi esse tempo, conheci, escrevi, discuti, etc. e tal, mas eu fui pegar, para não cometer erros históricos, eu pegar para fazer uma linha do tempo, né, Lava Jato, impeachment e tal, e a gente percebe que muita coisa aconteceu no mesmo dia, né, então vai ter uma personagem aí, que é jornalista, que ela tem que cobrir o Eduardo Cunha sendo defenestrado da Câmara e ao mesmo tempo a votação do Senado, da Dilma Rousseff. Isso é importante, quer dizer, não é à toa que essas coisas aconteceram no mesmo dia, aconteceram porque uma foi levando a outra, tal. Então eu pensei em trazer essa história, explicar um pouquinho algumas questões que tiveram por aí, do meio jurídico e tal, da questão da mídia e tal, mas num ambiente que fosse mais agradável, de uma leitura mais agradável. E a resposta que eu tenho tido é exatamente essa. Eu lancei vários livros, Thalita, que falavam de direito, um pouco de política. As pessoas iam lá no lançamento, falavam legal, tiravam foto e tal, mas não liam. Agora, com romance, as pessoas me falam, nossa, eu não consigo parar de ler, etc e tal. Então, acho que é um mecanismo que eu achei que é de tentar chamar as pessoas pela sua sensibilidade. Achei que foi uma ótima sacada, pois é. E eu fiquei pensando assim, sem essas cores, não sei se há no livro isso, sem essas cores do espectro político, as pessoas passam a ler, a encarar os fatos talvez com outros olhos, aí menos, enfim, fora desse espectro político. Isso acontece também, Marcelo? Então, eu procurei fazer, Thalita, um romance que não fosse panfletário, né? Lógico, eu escrevi, as pessoas me conhecem, sabem que eu fiz inúmeras críticas a Lava Jato, a Sérgio Moro, etc. E elas vão estar presentes no livro. Mas eu procurei reunir 3 grandes personagens, que vão ter, inclusive, até um triângulo afetivo entre eles, que é uma jornalista de uma grande mídia, um professor de direito progressista e um promotor de justiça, para poder pegar todos os lados, né? Então a gente vai ver uma mesma questão vista ou sentida ou vivida por pessoas que estão em situações diferentes, né? Eu achei legal isso, que tem gente que vai se identificar muito mais com um personagem, outro vai se identificar mais com outro personagem. Então, acho que isso foi possível para não fazer uma coisa que fosse panfletária, né? Lógico, dá para perceber, evidentemente, quem vai ler, que a gente vai falar muito mais dos malefícios da Lava Jato, mas também mostrando pessoas de como e por que elas defenderam, etc. e tal. Acho que essa é o colorido, né? Você escolheu, inclusive, esses 3 personagens, né? Uma jornalista, o promotor, o professor, e a gente sabe que essas atuações tiveram papéis bastante importantes, então, aí no que foi a Lava Jato, né? E foi com essa intenção de falar um pouquinho sobre, por exemplo, o papel que a mídia teve na Lava Jato, o promotor, enfim, as universidades e o campo progressista. Foi nessa intenção, realmente? Eu pensei em trazer personagens que pudessem ser, digamos assim,
colocados nas cenas reais, né? Então eu brinco que fica um pouco como o Forrest Gump, mas sem graça, não é, assim, não é muito engraçado. Mas eles vão, né? Tanto o professor que depois vai assessorar uma CPI, como a jornalista que está no meio de todas as grandes questões envolvidas, até uma reportagem dela que faz cair o ministro do meio ambiente e tal, como um promotor que tem contatos com a Lava Jato, eu procurei pessoas que pudessem ser integradas normalmente na linha de produção daqueles fatos, né? Mas, lógico, isso vai ser principalmente uma questão da mídia, porque a gente vai ter, digamos assim, o promotor e o professor, eles vão se mantendo, digamos assim, mais convictos e mais impenetráveis, digamos assim. Mas a jornalista vai fazendo um pouco daqui de lá, vai servindo, de certa forma, para dar destaque a isso, e depois vai se questionando sobre as coisas que vão acontecendo. Um pouco também, de fato, como aconteceu com a mídia, de fato, que ela não se questionou demais, mas de fato é que depois, quando vem a Vaza Jato, as coisas começam a aparecer e tal. Então é um pouco, não é lógico, nenhuma pessoa, não estou revelando todo o papel da mídia, mas eu acho que é legal para isso. Eu acho que o pessoal tem gostado, tanto o pessoal que é do direito, quanto o pessoal que é do jornalismo. Você comentou que são esses últimos 10 anos, né? O que você pega? Quais são os pontos altos aí? Você tem eleição de Jair Bolsonaro, por exemplo, tem prisão de Lula, tem eleição de Lula, tem Vaza Jato. Quais os pontos altos aí que aparecem no livro? Tá, eu falei 10 anos, porque a primeira cena do livro é um casamento, né? O promotor e a advogada, e a jornalista estão se casando, é mais ou menos situado em 2012, né? Vai ter uma rápida passagem do professor que escreve um artigo sobre 2013, né? E alguns momentos em que ele vivenciou os problemas de rua, etc. e tal, e vai indo. Eu vou contando a história dos 3 personagens e depois junto todo mundo, e começa no cronológico a partir do dia que o Sérgio Moro divulga para o Jornal Nacional aquela conversa entre a Dilma e o Lula, né? Então aí vai ter, cada um vai para um lado, vai se detonando, e aí a gente vai passando. Então os capítulos a partir de então são Dilma, que vai mostrar desse começo até a queda da Dilma, Lula, que vai mostrar até a prisão do Lula, Moro, que vai mostrar até a hora que chega a Vaza Jato e o Moro vai se desfacelando, digamos, se desmoronando, né, como o pessoal disse, e Bolsonaro, né? Lógico, não dá para contar todas as minúcias, mas eu já vou começar no meio da pandemia, e vai ser interessante isso porque a gente vai ver que o promotor, que era um cara conservador, um liberal conservador, ele vai gradativamente se afastando do bolsonarismo, até porque é procurador de justiça do Dória, então tem uma ruptura e tal. Isso vai acabar em 2022 naquele ato, a cena final, naquele ato da Faculdade de Direito lá de São Francisco, que é uma grande crítica, né, ao Bolsonaro, a tentativa de golpe, a entrevista com os embaixadores, etc. e tal. Então são mais ou menos esses 10 anos. Não vai ter a nova eleição do Lula, não. Ela para um pouco antes. Que bacana, né? Reviver todos esses fatos agora como um passado, não muito distante, mas enfim, desperta esse saudosismo, né? Fiquei bastante interessada no livro. Então, 2 fotos, um romance do Brasil da Lava Jato. A gente encontra nas livrarias, pela internet, como é mais fácil encontrar o livro? Olha, eu sei, livrarias eu não sei exatamente quais que tem, eu sei que na Martins Fontes tem, mas não sei todas elas que tem. Agora, na Amazon você consegue encontrar, é fácil, e eu dou um destaque especial para a própria editora, no site da editora Amanuense, porque desde o começo eles estão fazendo isso, eu até fiz questão que eles fizessem, entregar uma cópia autografada, né? Então o editor passa em casa, a gente marca um dia toda semana, assina os livros e vai. Para quem não consegue ir nos lançamentos, enfim, eu já fiz lançamento em São Paulo, Rio, em Brasília, eu vou agora em agosto para João Pessoa, né? Vou estar num evento lá, e também 22 de agosto em Curitiba. Não dá para lançar esse livro se não for em Curitiba, na Toca do Leão, né? Basicamente assim, que vai ter lá um lançamento do Museu da Lava Jato, tal. Eles me convidaram para lançar o livro junto. Vamos fazer um bate-papo também no Armazém Popular, junto com
o Luiz Fernandes, que escreveu um livro sobre a questão da geopolítica da Lava Jato, e estamos rodando. Mas se entrar na editora Amanuense, você consegue o livro autografado pelo mesmo preço. O link está aqui para vocês, amanuense.com.br. Internautas, então, de João Pessoa e de Curitiba, fiquem ligados na agenda se vocês querem comprar o livro e ter assinado pelo Marcelo aí. Marcelo, parabéns pela obra. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente. Um beijo para você, até uma próxima. Obrigado, abraço a todos aí, parabéns pelo trabalho da TVT.